Quando você vai para a torre de vigia, você tem uma visão que os outros não têm. Então, segundo passo, Deus está te convidando. Segundo passo, para você ficar estabilizado em tempo de crise. Obedeça a Deus. Ele está te convidando a sair do nível de problema, a fazer como o profeta Abacuque, subir na torre de vigia para ouvir o que Deus vai te falar e para ter uma visão privilegiada. Quem está olhando só para o problema vai continuar desestabilizado. Quem sobe na torre de vigia vai ter uma visão muito maior. Ah, tá bom, eu não preciso ficar tão nervoso assim, porque o inimigo, ele tá longe, dá tempo de eu tomar as minhas atitudes, porque lá embaixo você fica escutando o que os outros estão falando. Vamos ser destruídos, o inimigo já está na porta, não tem o que fazer. A voz do desespero e a voz da angústia traz incredulidade e te desestabiliza. Mas quando você sobe na torre de vigia, você vai ver o que os outros não veem. É isso que aconteceu, sabe, com Eliseu. Eliseu, ele tinha uma vida de torre de vigia. Quando cercaram o monte onde Eliseu estava, Eliseu ficou tranquilo. Agora, o servo de Eliseu ficou completamente desestabilizado. Qual foi a diferença? Duas pessoas vivendo a mesma situação. Uma tinha um olhar acima das circunstâncias e a outra só via o problema. E quando Eliseu falou: Senhor, abre os olhos deste discípulo, e o Senhor abriu e ele viu que o monte estava cercado de anjos e ele não precisava ter medo. E logo ele ficou tranquilo como o profeta. Então, esse é o segundo passo, porque dentro da sua decisão de elevar, de subir de nível, sair do nível do problema e ver o que Deus te mostra, ouvir o que Deus vai falar. Quando você sai, você já não está no meio da multidão. Essa é a diferença entre ser discípulo e ser multidão. A multidão sente fome e se desespera. Lembra a multidão que seguia Jesus? A multidão, ela só ia atrás de milagres. Mas os discípulos não. Os discípulos viveram todo e qualquer tipo de situação com Jesus. Eles viveram temporal e viram o Senhor acalmar as ondas, o vento. Eles viram pessoas mortas ressuscitarem. Discípulo é diferente. Discípulo vê e participa de milagres extraordinários. Agora, a multidão não. A multidão se desespera, se angustia. Mas a resposta de Deus, vamos ver no versículo 2 do capítulo 2 de Abacuque. O Senhor me respondeu, que incrível, né? Deus responde. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. E mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Quanta orientação, só aqui. É muita orientação. E olha que a gente está no passo 2 da tua estabilização. A resposta que Deus deu para Abacuque é a mesma que ele dá para você. Escreve a visão. Quem me segue e conhece os devocionais, sabe que eu sempre falo, tenha um caderno de oração, porque o caderno de oração é um registro da tua caminhada com Deus. Você vai colocar o versículo do dia, o versículo que é a meditação do dia, que é o devocional do dia, e você vai colocar aquilo, assim, em 2 ou 3 linhas, o que você aprendeu, e aquilo, quando você bater a preocupação, a ansiedade, o medo, a tristeza, você vai bater o olho e você vai ficar mais animada. Ah, é verdade, olha só o que eu aprendi nesse dia. Então você fala, eu não posso me angustiar por isso, porque o meu Deus é muito maior do que todos os problemas. Então, por isso que é importante. Aqui ele está falando, primeira coisa, cuidado com a tua amnésia. Eu digo para você, hein? Nós estamos no passo 2, então dentro do passo 2, cuidado com a tua amnésia, porque os problemas, quando chega o dia mal, quando chega a dificuldade,
Todo mundo é assolado por uma amnésia incrível. Amnésia é o quê? Amnésia das promessas. Lembra do Egito que eu acabei de falar? O povo não lembrava mais que Deus tinha dito que depois de 400 anos eles iam sair do Egito, e não era de qualquer jeito, era com muitas riquezas, com muitas com restituição. Então cuidado para você não ter amnésia. Por que você vai ter amnésia? Você vai esquecer que Deus é maior do que os problemas. Você vai esquecer que Jesus está voltando, e Jesus disse que quando ele estivesse para voltar, os dias seriam ruins, sim, mas que haveria sinais, prodígios, maravilhas, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira casa. Ou seja, a igreja dos últimos dias, ela vai ser até mais ungida do que a igreja primitiva. Tem tantas e tantas promessas que eu passaria aqui a noite toda falando para vocês. Cuidado para não ter amnésia. Deus falou, escreve e coloca bem grande, para você mesmo, era para o profeta não esquecer. E olha, vai acontecer salvação, livramento, proteção sobrenatural, vai acontecer. E eu tenho uma promessa de que essa nação não vai ser destruída. É tudo isso que estava na promessa. E o profeta obedeceu a Deus, ele escreveu bem grande, para que ele lesse e para que todo mundo que passasse por ele pudesse saber que Deus tinha uma promessa para aquela geração, a despeito de tudo que os olhos físicos deles estivessem vendo. Agora, o que é mais lindo aqui, ele está falando que vai cumprir no tempo determinado. Deus tem dia, hora para cumprir. Deus tinha dia e hora para o povo sair do Egito, e ninguém conseguiu deter. Deus tinha dia e hora para o povo voltar da Babilônia, e ninguém pôde deter. Deus tinha dia e hora para a ressurreição acontecer, e ninguém pôde deter. Deus tem dia e hora para o livramento seu, da sua vida, da sua família, da nação. Deus tem dia e hora e não pode ser revertido. Ninguém é mais forte do que Deus. Então Deus disse para o profeta, olha, vai cumprir no tempo determinado. E tem mais, eu tô com pressa. Você tá com pressa? Deus tá com mais pressa do que você. Deus quer que muitos ouçam a palavra, Deus quer que muitos sejam salvos, e Deus quer que a sua família seja salva. Deus tá com pressa que os planos dele se cumpram na sua vida, as promessas se cumpram. Deus está com pressa que a promessa dele se cumpra para a nação.